Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje o nosso tema vai ser o seguinte: sabe aquela pessoa que mal chegou na sua vida ou que mal voltou para sua vida e que não sai da sua cabeça, já virou um pensamento fixo? Vamos descobrir mais sobre essa pessoa, assim, nesse momento, né? O que está acontecendo com ela e sobre ela em relação a você. A gente vai descobrir aqui um pouquinho, né? Então, assim, gente, essa leitura ela é mais geral, tá? Pode ser alguém que você conheceu agora, pode ser uma pessoa que você já conhece, enfim. Pode ser para todo mundo, tá? Essa leitura aqui ela é mais diplomática, vamos dizer assim. A gente tem dois grupos, grupo número um, o Videntes da Luz, e o grupo número dois é o Unfolding Path. Eu vou colocar aquelas cartinhas das estações, uma para cada grupo, vou sortear aqui, tá? O grupo número um vai ser representado por Inverno, e o grupo número 2 pela Primavera, tá? Então escolham aí de acordo com a intenção, a intuição de vocês, na verdade. E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal da opção número um. Vocês escolheram aqui essa cartinha, ó, a do inverno, né? Vou colocar aqui. Essas cartas não estão significando nada, tá? Essas aqui para escolher é só para vocês terem uma opçãozinha. E vamos lá então, ok? Vamos primeiro, né, saber um pouco mais aí o que a espiritualidade, né, o que o tarot tem para falar sobre essa pessoa agora, nesse momento, essa pessoa aí que virou um pensamento fixo na sua cabeça, ela mal chegou ou mal voltou aí para sua vida e você não consegue tirar essa pessoa, tá, da sua cabeça. Vamos saber o que o tarot tem para falar sobre ela e depois a gente descobre mais sobre essa pessoa em relação a você, tá? Nesse momento, ok. Primeiro, vamos saber mais sobre essa pessoa e o que o tarot tem para falar sobre essa pessoa nesse momento, tá? A gente tem aqui, ó, sacerdotisa, cavaleiro de ouros, 9 de paus, 6 de paus, rainha de ouros, 3 de espadas, 4 de espadas, o diabo. Sinto que essa pessoa já passou por muita coisa na vida, tá, gente? Ela pode ser nova ou não, assim, novinha, né? Ter pouca idade ou não, mas eu sinto que essa pessoa já passou por muita coisa, já teve que deixar muita coisa pra trás. Essa pessoa aqui, gente, eu sinto que ela já pode ter se decepcionado bastante, tá? Na vida amorosa dela aí, seja ela quem for. Rainha de espadas, 8 de paus. Olha, rei de espadas, interessante. Aqui, gente, ó, eu sinto essa pessoa que o principal informação aqui, né, que o tarot tá falando sobre essa pessoa é o seguinte: essa pessoa aí, ela pode estar num momento mais fechadinha, né, um momento mais introspectivo ou introspectiva. Essa pessoa pode estar um pouco num momento de pausa, ou talvez você sinta uma energia mais fechada dessa pessoa nesse momento, que eu sinto que ela tá descansando, né? Tá curando aí o coraçãozinho dela. É como se ela tivesse muito focada pro interno, sabe? Pra si mesma nesse momento. Eu tô sentindo aqui. Pode ser, gente, que essa pessoa ou ela estava ou ela pode estar ainda ou acabou de sair, não sei, num relacionamento ou ela já teve um relacionamento amoroso com alguém, pode ter sido um casamento, o que quer que seja, mas ela teve algum tipo de conexão com alguma pessoa que partiu o coração dessa pessoa de maneira bem cruel, tá, gente? Eu sinto que para alguns de vocês essa pessoa pode ter brigado na justiça. Eu acho que era um relacionamento muito conturbado, sabe? Muita briga, muita discussão, muitos conflitos. Eu sinto que podia ser meio tóxico até para alguns, assim, que essa pessoa se machucou bastante e era alguém com quem ela sentia uma conexão muito especial, tá? Pode ser até alguém com quem ela pode ter achado que essa pessoa era a pessoa da vida dela e tal.
E essa pessoa que realmente se machucou muito, pode ser por esse motivo que ela tá aqui nesse estado mais introspectivo, né, focada mais em si e curando o coração dela ainda, ou pode ser por outra coisa, e isso aqui já aconteceu há algum tempo, mas por ter saído aqui, de fato é algo relevante, tá? Que você saiba aqui nessa história, né? Porque de alguma forma isso aqui afeta a vida ou o comportamento dessa pessoa. Inclusive, eu sinto que essa pessoa aqui, ó, para alguns, tá? Pode isso aqui ter feito fazer muito tempo ou ser recente. O fato é que eu sinto que isso aqui ainda incomoda essa pessoa, tá? Essa pessoa pode ter ficado com algum tipo de trauma, né? Podia ser um relacionamento meio tóxico ali, uma codependência. Eu sinto que ela pode estar, para alguns, há muito tempo nesse período aí de recuperação, pode não ter se curado 100% ainda, pode ser que ainda haja um apego, tá? A essa pessoa aí do passado, algum tipo de conexão ou vínculo não muito saudável com essa pessoa do passado, ainda pode existir uma certa dependência ou obsessão, entre aspas, né, em relação a essa pessoa aqui do passado dela. Eu sinto que essa pessoa aqui, como eu falei, ela teve que fazer muitas escolhas, já passou por muita coisa na vida, mas eu sinto que ela ainda pode se sentir um pouco incerta sobre sair com outras pessoas. Talvez essa pessoa que ainda tem uma certa sensação de que ainda é comprometida de certa forma no coração ou na cabeça dela de alguma maneira. Eu sinto que essa pessoa aqui ela ainda está um pouco na defensiva, ela ainda está um pouco resistente a começar a sair com outras pessoas, a se permitir paquerar, sair, sabe? Essa pessoa que ainda está num processo de, de melhorar, tá? Eu tô sentindo aqui. Ela tá tentando, eu sinto que ela tá tentando e ela quer deixar essa conexão para trás, de fato. Ela quer deixar essa situação para trás, não é que ela não queira, mas eu sinto que é algo que ainda afeta a vida dessa pessoa, que ainda afeta os relacionamentos ou a forma como ela lida com relacionamentos amorosos no presente, tá? É o que eu tô enxergando aqui, que se a espiritualidade colocou aqui, o tarot tá falando, né, sobre isso, eu acho que é importante você saber, tá? Inclusive, gente, com essas cartas aqui, ó, pode ser que essa pessoa ainda tenha contato com essa pessoa aí, tá? Pode ser que eles ainda se comuniquem, ainda se falem, né? A pessoa aí que você mentalizou e essa pessoa aqui do passado. Pode ser que para alguns de vocês ainda haja, assim, uma certa tentativa de reconciliação, pode ser por parte da outra pessoa, mas aqui eu sinto que ainda há uma conversa sobre isso, sabe? Pode ser que a outra pessoa, essa pessoa com que ela se envolveu, ainda queira um retorno e talvez a pessoa que você goste fique balançada ainda de repente, embora talvez não queira voltar, queira deixar para trás, acho que é o momento ainda se sinta balançada, tá? Ok, vamos lá então ver aqui como essa pessoa que você mentalizou, né? Que voltou para sua vida ou acabou de chegar, como que como ela, o que que a gente pode saber sobre ela, né, em relação a você? O que que o tarot tem a dizer sobre ela em relação a vocês, tá? Vamos lá, 9 de ouros, 3 de ouros, 3 de copas, 9 de copas, 2 de ouros, eremita, 8 de ouros, Pagem de ouros, tem muito ouros, ouros, ouros. Ás de ouros aqui. Os amantes. 2 de espadas e 7 de paus. Ás de copas. Tenho boas e más notícias, tá, gente? Ó, eu sinto o seguinte, essa pessoa tem interesse em você, tá? Essa pessoa realmente tem interesse em você, apesar desse rolo aí na vida dela ainda. Essa pessoa tem interesse em você.
Eu sinto que essa pessoa gosta do fato de você ser uma pessoa independente, de você ser uma pessoa trabalhadora. Eu sinto principalmente essa questão de trabalho profissional, estudo e etc. Essa pessoa admira muito isso em você, tá? Eu sinto que é algo muito importante. Eu sinto que o fato de você ser alguém muito disciplinado, esforçado, que de repente sabe o que quer, ou já tem uma vida profissional estável, já tem aí suas coisinhas, sabe? E eu sinto que a questão da independência também, né? Não pode ser todo tipo de independência, tá, gente? Pesa muito para essa pessoa gostar de você, né? E além disso, também tem aqui, ó, atração física e tem uma conexão legal. Essa pessoa sente uma conexão importante aqui, interessante com você. Talvez vocês tenham muitas coisas em comum, talvez vocês tenham muita química, tem ali realmente uma atração magnética entre vocês. Eu sinto que tem aqui realmente algo, principalmente a questão da química, sabe? Um magnetismo importante, interessante aqui entre você e essa pessoa, tá? De fato. E essa pessoa acha você muito bonito, muito bonito, muito atraente. Isso aqui também acho. Eu sinto que essa pessoa aqui, ela tá disposta a dar uma chance, né? Aqui para essa situação de vocês, um início e tal, estaria disposta. Na verdade, eu sinto que é meio que às vezes, tá? Porque eu vou já falar dessas 4 cartas aqui. É como se ela tá disposta a dar uma chance a de repente começar devagar a história de vocês, ou de uma forma, de uma maneira casual, informal, ou como amigos, se vocês ainda não tiveram nada, ou ir se aproximando aos poucos e vendo como é que é, tá? Então, assim, adapte a sua situação. Se vocês acabaram de se conhecer, vocês ainda não tiveram nada, essa pessoa está disposta a conhecer você melhor, dar uma chance, ir se aproximando e vendo se funciona e vendo se vocês se compreendem e tal. E também eu sinto que para também dar o tempo ao tempo dessa história dela ali se desenvolver, ou se desenrolar, ou ela conseguir deixar completamente para trás. Porque eu sinto que essa pessoa vê que tem potencial, tá? Essa história de vocês aqui, a conexão de vocês, a atração, a química, o magnetismo, mesmo que vocês não tenham tido nada, ela vê potencial nisso aqui tudo, tá? Ó, e tem aqui, eu sinto que essa pessoa vê um potencial. A gente tem o Ás de Ouro, os Ás de Copas, então ela vê potencial para crescimento, ela consegue se ver gostando de você no futuro. De repente você é exatamente o tipo de pessoa de quem ela gostaria ou gosta, né? Ou gostaria mais a fundo. Tem aqui também, ó, o fato dela gostar muito das conversas, da interação com você. Eu sinto que essa pessoa acha você muito inteligente. Como eu falei, tem admiração aqui, a questão principalmente profissional, ou estudos, enfim, mas também pode ser que você é uma pessoa muito inteligente, de uma forma geral. Só que, infelizmente, tem esse só que, né? Infelizmente aqui. Mas essa pessoa ainda tá muito, ó, na dúvida, tá, gente? Indecisa. Eu sinto que é por causa dessa história aqui que eu falei pra vocês. Essa pessoa tá muito indecisa, provavelmente quente e frio, vai e vem, vai e volta. Essa pessoa provavelmente manda sinais confusos pra você. Se você ainda não teve nada com essa pessoa, você pode estar na dúvida: será que essa pessoa tem interesse em mim? Será que não tem? Eu não sei. Tem momentos que eu acho que sim, tem momentos que eu acho que não. Se você já teve algo, né, ficou com essa pessoa algo assim, essa pessoa tem horas que eu acho que ela gosta de mim, tem horas que eu acho que não, tá? Então tem essa confusão aqui, tem esse comportamento instável, né, nessa pessoa que eu sinto que tem tudo a ver com o que a gente falou ali antes, tá? E aí eu sinto que quando ela tá assim, dividida, quando ela tá instável, quando ela tá insegura, quando a outra pessoa mexe com ela, manda mensagem, fala de voltar e etc, etc, essa pessoa deve se retrair, se afastar e se fechar, né, pra você. Ó. E eu sinto que isso aqui também pode falar um pouco, né? Eu sinto que de repente você pode agir assim com ela também. Uma vez que você sente uma certa indisponibilidade do lado dela, você pode se fechar também, tá? E aí eu sinto que também meio que vira um ciclo, né? Você se fecha, ela sente que você tá fechada, aí ela se fecha mais ainda e tal, e fica nessa questão aqui. Então eu sinto que tem uma inconstância, uma dúvida, uma certa apesar de conexão, apesar de ver potencial para gostar, para desenvolver algo concreto com você, apesar dessa pessoa se sentir atraída, admirar você, gostar de conversar com você, tem todo um histórico aqui que atrapalha essa história de vocês, tá? E eu sinto que influencia completamente aqui nessa nova situação de vocês aqui, tá bom?
E é isso, gente, que eu vejo aqui pra vocês esse primeiro grupo. Me falem aí se fez sentido pra vocês essa história, se vocês realmente sabem da existência de uma história assim com essa pessoa, tá? Se essa pessoa, digamos que me veio agora, se essa pessoa ainda, se você acha que eles não estão em contato, por exemplo, essa pessoa que você mentalizou e essa outra, né, do passado dela, se essa pessoa ainda não está em contato, essa pessoa afetou, né, a pessoa que você mentalizou de um jeito que, tipo, quando ela lembra, quando ela vê uma foto, quando algo assim, tudo isso afeta o comportamento dela aqui com você, entendeu? E é isso. Me digam aí nos comentários se ressoou com você. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no meu canal, se não, dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Vocês escolheram aqui a opção número 2. A gente tem a primavera, né? E o tarô Unfolding Path. Vou colocar a cartinha aqui. E vamos lá. Saber então o que o tarô tem para falar sobre essa pessoa aí que você não consegue tirar da sua cabeça, que é um pensamento fixo, né? Você pode, essa pessoa pode ter mal voltado aí para sua vida, ou mal entrado na sua vida aí, e você tá com um pensamento fixo nela, né? Então vamos saber o que mais, o que o tarot tem para falar sobre essa pessoa nesse momento e depois o que tem para falar sobre essa pessoa em relação a você nesse momento, tá? Vamos lá. Ó, aqui primeiro sobre essa pessoa, né? Ó, a gente tem Rainha de Copas, a Morte, Cavaleiro de Espadas, Pajem de Ouros, Dois de Paus e Seis de Paus. Sete de Ouros, Quatro de Paus, Oito de Paus, Nove de Espadas, Sol, Seis de Copas. E no fundo a gente tem a Lua. Tá. Eu sinto, gente, a primeira coisa, pela palavra que veio aqui na minha cabeça, né, foi reservada. Eu sinto que essa pessoa pode ser muito reservada, tá? É uma pessoa misteriosa que guarda as coisas para ela, que provavelmente se controla bastante em relação ao que faz ou deixa de fazer, principalmente em relação a você, tá? Talvez ela nem seja assim em relação a outras coisas, mas em relação a você, eu sinto que essa pessoa é extremamente reservada, misteriosa. Talvez você não faça ideia do que se passa dentro ou na cabeça dessa pessoa, tá? Eu sinto, gente, que essa pessoa, ela eu sinto que essa pessoa, ela é tão misteriosa que a energia dela é até difícil de acessar. Mas eu sinto que nesse momento, essa pessoa pode estar passando por uma certa perda de estabilidade na vida dela, tá? Alguma complicação. Eu sinto que essa pessoa pode estar passando pelo fim de alguma coisa que era muito estável para ela, que parecia estar presente na vida dela de maneira permanente ou que fez parte da vida dela por muito tempo, tá? A gente tem aqui a morte com 4 de paus, ó. E, ou então pode ser o fim de um momento ou de uma fase muito alegre, mas também eu sinto a questão da estabilidade aqui, né? Essa pessoa, ela tá meio que pode ser na correria, ou pode ser. Eu sinto que esse fim dessa estabilidade, ou o fim desse momento, o fim dessa alegria, eu não sei, dessa fase aqui, que eu sinto que é algo que esteve na vida dela há algum tempo, tá causando como se fosse uma correria na vida dessa pessoa. Ou não sei, eu sinto que decisões rápidas, talvez, ou é como se ela tivesse que agir de maneira rápida, instantânea, se movimentar rapidamente. Que engraçado. É quase como se essa estabilidade, calmaria que ela conhecia tivesse acabado, sabe? De alguma forma, ela perdeu essa estabilidade recentemente. E eu sinto que isso está afetando essa pessoa mais do que você sabe, ou do que, enfim, né, você faz ideia, tá? Eu sinto que essa pessoa está passando por um momento de reflexão muito grande,
pensando, refletindo sobre tudo, pode estar ansiosa, pode estar angustiada, pode estar sem saber o que fazer, sem saber o próximo passo que vai dar. Eu sinto que ela está muito estressada, essa pessoa com esse fim dessa estabilidade ou dessa calmaria aí, ou enfim, que existia na vida dela, tá? E essa pessoa aqui, ela eu sinto que ela está buscando uma clareza, uma certeza antes de tomar alguma decisão aqui específica, tá? Eu sinto que ela tem que tomar algum tipo de decisão e eu sinto que vem por essa decisão vem a partir desse fim dessa estabilidade ou dessa calmaria, né? Dessa fase aí que eu falei. Ela tem que tomar uma decisão, é como se ela tivesse que decidir qual o próximo passo que ela vai dar, ou para onde ela vai, se ela vai permanecer onde ela está, ou se ela vai aproveitar essa mudança, esse fim e mudar para alguma outra coisa radicalmente, completamente diferente. Então é como se essa pessoa estivesse buscando uma clareza, sabe? E é como se ela estivesse buscando essa clareza também como se fosse a verdade do que vai fazer ela realmente feliz. Eu sinto que isso está estressando muito essa pessoa. Todo esse processo aqui que a gente está falando está estressando muito essa pessoa, tá? E eu sinto que ela está colocando, né, por causa disso aqui tudo que eu tô falando, tá? Ela tá colocando como se fosse o lado emocional dela em pausa, tá? É como se ela estivesse colocando o lado mais sensível dela para esperar. É como se ela estivesse colocando os sentimentos dela, o coração dela para esperar, tá? Eu sinto que na cabeça dessa pessoa, para essa pessoa, não é o momento de lidar com sentimentos, demonstrar sentimentos. Eu sinto que essa pessoa está mais retraída, mais fechada, porque não é o momento de lidar com isso. Por causa dessas mudanças que estão acontecendo aí na vida dela, por causa, enfim, de tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês, tá? Essa pessoa aqui, eu sinto que ela pode sentir uma certa falta, pode estar sentindo falta de se sentir bem, de se sentir equilibrada, de se sentir. Ela está sentindo falta, ela está sentindo aqui essa perda dessa calmaria, ela está sentindo. Ela está sentindo essa. Como que falo? Essa instabilidade tá incomodando bastante essa pessoa aqui, tá? Eu sinto que ela tá muito estressada nesse momento, muito angustiada, muito, sabe, pressionada a tomar decisões. Eu sinto que essa pessoa não é o tipo de pessoa que gosta de tomar decisões rápidas, então ela pode estar confusa com os sentimentos à flor da pele, sabe? Ó, e aqui eu sinto que ela realmente está pensando, não é o momento de lidar com sentimentos, com parte romântica, né? Eu tenho que focar aqui nessas outras situações. Eu sinto que ela tá assim, nesse momento, nessa energia, tá? E tá muito angustiada aqui. Vamos ver o que o tarot tem para falar para você sobre essa pessoa em relação a você especificamente, tá? O que o tarot tem para falar para você sobre essa pessoa aqui em relação a você, especificamente. Vamos lá. Temperança, 7 de espadas, sacerdotisa, imperatriz, 5 de paus, carro, justiça, 8 de copas, cavaleiro de copas, hierofante, página de espadas e 2 de ouros. E aqui no fundo a gente tem a rainha de ouros. 3 de espadas, página de paus. Tá. Eu sinto aqui, gente, que essa pessoa, tá? Que você mentalizou, em relação a você, ela tá pensando justamente o que eu falei, né? Como se o amor não tivesse lugar na vida dela nesse momento, tá?
Ela tá tendo muita coisa para lidar e ela não tem como lidar com essa parte no momento. Então, é como se essa pessoa tivesse buscando o equilíbrio dela nesse momento, até para lidar com essa situação de vocês, tá? Eu sinto que essa pessoa está tentando equilibrar as coisas, está tentando fazer as coisas de maneira certa, está tentando fazer as coisas de maneira justa, e eu sinto que essa pessoa acredita que se ela fosse lidar com essa situação de vocês agora, não seria de maneira justa, não seria de maneira correta, nem de maneira equilibrada por causa do estresse que ela está passando, por causa do que está acontecendo ali com ela, entende? Então eu sinto que é como se essa pessoa realmente propositalmente estivesse dando essa pausa. E eu escolhendo aí meio que ir devagar com essa história de vocês, se for o caso, tá? Se vocês estiverem se conhecendo agora. Então, essa pessoa está escolhendo ir muito devagarinho nessa situação de vocês, ou pode ter dado uma sumidinha, ou pode ter dado uma esfriadinha na paquera e tal, por causa de tudo isso que está acontecendo com ela, tá? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela pode realmente até ter se afastado aqui de você, tá? Como eu falei, de forma proposital, eu sinto que é meio que estratégico, tá? Essa pessoa ter meio se afastado ou deixado aí um pouco de lado a conexão de vocês nesse momento, seja paquera, seja algo mais concreto, é como se fosse proposital, tá? Eu sinto que ela tá até. Ela entende que o comportamento dela pode estar parecendo suspeito para você. Eu sinto que essa pessoa aqui, em relação a você, é como se ela tivesse escondendo o que ela realmente sente, sabe? Eu sinto que essa pessoa guarda muito segredo sobre o que ela realmente sente por você. Ela gosta muito de você, é o Cavaleiro de Copas. Essa pessoa quer demonstrar o que sente por você, ela sente aí, né, a vontade de fazer coisas românticas com você, mas eu sinto que essa pessoa esconde, ela tá guardando como segredo, tá? Esses sentimentos dela de você. E eu sinto que não é sem propósito, é com propósito, tá? É como se esse não é o momento. Então, não vou fazer nada, vou ficar na minha, eu vou até ficar mais retraída aqui na minha. Pode até estar dando a impressão errada para você, e ela pode saber disso, mas ela tá fazendo o que ela acha que ela tem que fazer nesse momento, tá? Que é melhor assim. Só que essa pessoa, gente, ela vê você aqui, ó, Imperatriz e o Hierofante juntos. Essa pessoa vê em você assim como se fosse a pessoa com quem ela se vê tendo algo sério a longo prazo. Ela vê muito potencial para essa história de vocês, ela vê muito potencial para um relacionamento. Ela sabe que se investir, se tentar fazer dar certo, provavelmente vai dar certo. Para alguns de vocês pode até falar de algo realmente assim tradicional, né, tipo casamento, algo nesse sentido, tá? Então essa pessoa leva você a sério, tá? Ela não vê você como qualquer um ou qualquer uma ou qualquer coisa. Ela realmente leva a sério essa situação com você e ela pode ver você como a pessoa para ela. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, nesse momento ela acha melhor levar muito devagar essa situação, ou dar uma pausa, ou se afastar para depois retornar de uma maneira melhor, mais bem resolvida. Tem algum afastamento ou esfriamento, vamos dizer assim, adapte à sua situação, proposital aqui, apesar de haver muito sentimento que essa pessoa mantém escondido, de fato, tá? Ó, essa pessoa aqui, eu sinto que essa pessoa entende, ela sente que você, ela acredita que você tem muitos pretendentes, tá? Eu acredito que ela acha que você fala com outras pessoas, que você conversa com outras pessoas e tal, né? Mas eu sinto que mais do que isso, aqui, essa pessoa aqui, eu sinto que é como se ela tem obstáculos aqui entre vocês. Eu sinto que ela pensa sobre isso, sobre esses obstáculos, sobre as dificuldades, tá? Além da competição, mas eu sinto que isso nem é tanto o que incomoda mais, tá? Essa pessoa não acha que seja a competição que mais incomode. Eu acho que são mais outros tipos de obstáculos sobre, tipo assim, pode ser que vocês tenham divergências de opiniões para alguns de vocês, né? Sobre algumas coisas, mas eu sinto que talvez o que faz essa pessoa questionar são outros tipos de obstáculos, tipo
distância geográfica, obstáculos pormenores, mas que podem fazer a diferença. Aí eu sinto que faz ela se questionar um pouco se vocês têm realmente esse futuro, ou o que ela realmente deve fazer nessa situação de vocês. Eu sinto que às vezes essa pessoa fica na dúvida sobre como proceder em relação a essa história de vocês, sabe? Como realmente agir, qual passo ela deve tomar, por causa desses obstáculos aqui. Mas essa pessoa aqui, gente, ela realmente, eu sinto que ela tem essa vontade aqui de, de viver algo com você, mas nesse momento é como se ela tivesse que adiar essa, essa situação, por causa do que eu falei, disso aqui que tá acontecendo na vida dela, tá? Eu vou clarificar aqui esses 5 de paus. Clarifica esses 5 de paus aqui pra mim. Esses 5 de paus. Eu sinto aqui que, ó, que tá falando. Eu sinto que essa pessoa tem uma certa dúvida sobre como agir, né? Eu acho que isso aqui tá falando, são os obstáculos mesmo que faz essa pessoa aqui, ó, ficar na dúvida entre fazer ela se comportar assim, tipo, entre tomar uma atitude ou ficar na dela, né? Ela pode achar que realmente tem muita competição e ou os obstáculos, tá? Faz essa pessoa ficar um pouco ali na dúvida se entra em contato ou não, se fala com você ou não, se toma uma atitude ou não. Que engraçado. Ó, aí ela se guarda mais pra ela. Olha os amantes aqui. Essa pessoa gosta muito de você, tá, gente? De verdade. Deixa eu perguntar aqui sobre esse carro com 2 de ouros. Eu sinto que ela tem dúvidas sobre o futuro de vocês. Às vezes, vocês têm futuro juntos. Acho que é por causa do obstáculo, ou por causa da existência de outras pessoas mesmo. Vamos ver. Ó, ela tem dúvida, né? Às vezes, como proceder, como fazer, o que fazer. 8 de ouros, o diabo, ou 8 de espadas, o diabo, 7 de copas. Gente, será que essa pessoa é insegura? Para alguns de vocês pode ser que ela seja insegura, tá? Essa pessoa, eu sinto que ela tem muita vontade, gente, de agir nessa situação de vocês. Ela é muito focada, ela pensa muito em você, pensa muito, muito, muito mesmo, fantasia com você horrores, tá? Só que eu sinto que essa pessoa pode ser um pouco insegura pra vocês, assim, tipo, em relação a vocês. Não sei se você intimida essa pessoa, ou ela pode se sentir insegura por causa dos obstáculos, mas a existência de outras pessoas, tipo, essa pessoa nunca vai me querer, porque além, ela tem muita oferta, pessoas muito mais acessíveis ou mais fáceis, menos complicadas do que eu, sabe? Algo nesse sentido. E deixa eu ver só esse 7 de espadas com esse 8 de copas aqui. Só pra gente encerrar, tá? Ó, Ás de ouros, 3 de espadas. Essa pessoa aqui, gente, ela parece realmente oscilar bastante, né? Acho que tem muito a ver com os obstáculos aí, tudo que tá acontecendo na vida dela, tal. Porque eu sinto essa pessoa aqui extremamente dividida aqui. Ela deu as costas pra você sem querer dar as costas pra você, é o que eu falei. É como se fosse algo estratégico, não é porque ela queria. Na verdade, essa pessoa queria uma chance, um início, reinício com você. Essa pessoa é apegada, tem um apego a você e dar as costas pra você aqui partiu o coração dessa pessoa, ó. De alguma forma, né? Tá fazendo ela sofrer, ficar triste, preocupada. Talvez essa insegurança aqui tenha a ver com isso, né? Pelo fato dela ter dado as costas pra você em algum momento aqui. E aí, talvez, por mais que ela ache que tá fazendo o que é certo agora, essa pessoa tá com medo, né? De quando ela voltar você não tá mais lá ou ter perdido você. E talvez seja por isso que ela não saiba se vocês ainda têm futuro por causa dessa atitude que ela tomou, tá tomando, sabe? Por causa dessa complicação na vida dela. Pode ser, tá? Pode ser mesmo. É isso. Vou parar por aqui, mas é isso que eu vejo aqui pra vocês, tá? Desse grupo número 2.
adaptem a situação de vocês, se for algo de início, assim, se isso aqui é bem no comecinho, né, e a complicação aconteceu na vida dessa pessoa e ela começou a agir estranha com você e tal, porque teve que se afastar, achou que era o certo e mesmo com medo de perder, com esse apego, sofrendo, ela fez isso, gostando muito de você, essa pessoa gosta muito de você e agora ela não tem certeza se vocês ainda vão ter futuro por causa da forma como ela agiu. Né, assim, por ter tido ou por estar tendo que dar uma pausa na paquera ou o que seja, se afastar. E pelo fato dela achar que você tem muitas opções, né, que talvez sejam menos complicadas do que ela, mas essa pessoa que gosta muito de você, pelo que eu tô entendendo, tá, gente? É isso que eu vejo aqui pra vocês desse grupo número 2. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha lá na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!